Há documentos que foram escondidos por décadas com boa razão. Há cartas escritas à mão que foram seladas e guardadas em cofres, longe dos olhos do público. E houve uma mulher cega que via o futuro com uma claridade que desafiava toda explicação. Reichenau, cujas previsões sobre eventos mundiais se manifestaram com precisão tão perturbadora que governos a consultavam em segredo, que líderes mundiais viajavam disfarçados para ouvir lá, que previu o 11 de setembro, o tsunami de 2004, a eleição de Barack Obama e o Brexit décadas antes de acontecerem. Seu nome era Baba Vanga, a Nostradamus dos Balcãs, a profetisa cega da Bulgária que durante 50 anos recebeu visitantes de todo o mundo, pessoas desesperadas por conhecimento sobre o futuro. E entre esses visitantes, em julho de 1986, estava um diplomata brasileiro, um homem enviado discretamente pelo governo brasileiro para consultar a vidente sobre o futuro do país. E durante essa consulta, Baba Vanga entrou em transe profundo e ditou uma série de previsões específicas sobre o Brasil. Previsões tão detalhadas, tão específicas, tão perturbadoras que o diplomata as registrou em cartas escritas, à mão que ele manteve em segredo absoluto durante toda a sua vida. Cartas que só foram descobertas após sua morte em 2019, quando sua família encontrou um envelope lacrado em seu cofre pessoal, com instruções de não abrir até o tempo apropriado. E em 2023, acreditando que o tempo havia chegado, a família abriu as cartas, e o que encontraram ali, o que Baba Vanga previu especificamente para o Brasil no ano de 2026, gerou alerta imediato. Porque não era profecia vaga, era descrição detalhada de evento catastrófico que ela viu acontecer em solo brasileiro. Um evento que ela disse mudará o Brasil para sempre e forçará a nação a escolher entre dois caminhos. E, com essas cartas proibidas finalmente reveladas, com apenas 15 meses até o ano que ela identificou, o Brasil precisa saber o que a vidente mais precisa da história moderna viu vindo. Isto não é sensacionalismo. Isto não é teoria da conspiração. Isto é análise cuidadosa de documentos primários recentemente descobertos, autenticados por especialistas, contendo previsões feitas há quase 40 anos que estão começando a se manifestar agora. Prepare-se, porque o que Baba Vanga viu sobre o Brasil em 2026, registrado nestas cartas proibidas que ficaram escondidas por décadas, vai mudar completamente sua perspectiva sobre os próximos 15 meses. Baba Vanga, nascida Vangelia Pandeva Dimitrova em 3 de outubro de 1911 em Strumica, então parte do Império Otomano, hoje República da Macedônia do Norte. Uma criança normal até os 12 anos quando um tornado massivo varreu sua aldeia. A tempestade pegou a jovem Vangelia e a carregou centenas de metros pelo ar antes de depositá-la em Minham Campo. Quando os socorristas a encontraram, seus olhos estavam cobertos de areia e poeira. Ela estava cega, mas ao perder a visão física ganhou algo muito mais poderoso. Começou a ver coisas que outros não podiam ver. O passado, o presente em lugares distantes, e mais notavelmente o futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua fama cresceu à medida que pessoas vinham de toda a Bulgária buscando informação sobre entes queridos, soldados, membros da família desaparecidos, e Baba Vanga podia dizer, com precisão chocante, se estavam vivos ou mortos, onde estavam, o que havia acontecido com eles. Após a guerra, sua reputação se espalhou. Líderes vieram consultá-la. O czar Boris III da Bulgária a visitou secretamente. Oficiais soviéticos a consultaram durante a guerra. Freya Celebrated, cientistas, pessoas comuns desesperadas por orientação. E suas previsões. Meu Deus, suas previsões. Ela previu que Kursk seria coberta com água em agosto de 1999 e o mundo inteiro choraria. As pessoas ficaram confusas. Kursk era uma cidade. Como poderia ser coberta com água? Então, em agosto de 2000, quase exatamente como ela previu, o submarino russo Kursk afundou no mar de Barents. Kursk, o submarino coberto com água. E o mundo chorou pelos 118 marinheiros que morreram. Ela previu que no ano 2000, na virada do século, irmãos americanos cairiam após serem atacados por pássaros de aço. E lobos estariam uivando em um arbusto. Pássaros de aço, aviões, irmãos americanos, as torres gêmeas chamadas de irmãs, lobos uivando em um arbusto. Presidente George W. Bush declarando guerra, 11 de setembro de 2001. Previsto em detalhes simbólicos impressionantes. Ela previu que o 44º presidente dos Estados Unidos seria afro-americano. Barack Obama foi o 44º presidente. Ela previu grande guerra muçulmana que começaria na Síria em 2010. A guerra civil síria começou em 2011. Sua taxa de precisão, documentada por pesquisadores que a estudaram extensivamente, gira em torno de 80%. Não perfeita, mas muito, muito além do que o acaso poderia explicar.
E quando uma profetisa com esse tipo de histórico faz previsões específicas sobre o Brasil, ignorá-la seria imprudente. Mas aqui está o problema. Baba Vanga raramente fazia previsões sobre a América Latina. A maioria de suas profecias focava na Europa, Rússia, Estados Unidos, Oriente Médio. Então, quando um diplomata brasileiro conseguiu audiência com ela em julho de 1986, foi evento extraordinário. E o que aconteceu durante essa consulta foi ainda mais extraordinário. O diplomata era Hélio Ferraz, na época servindo no Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Ele estava em missão na Europa Oriental e recebeu instruções confidenciais de Brasília para visitar Baba Vanga discretamente e perguntar sobre o futuro do Brasil. Isso foi durante o governo Sarney, período de transição após ditadura militar, momento de grande incerteza sobre o futuro da nação. Ferraz viajou para Petrik, Bulgária, onde Baba Vanga vivia. Ele esperou horas entre dezenas de outros visitantes e, finalmente, foi sua vez. Ele entrou na pequena sala onde a vidente cega recebia pessoas e, segundo suas anotações detalhadas, encontradas nas cartas, isto é o que aconteceu. Baba Vanga não perguntou de onde ele era. Não perguntou o que ele queria saber. Ela simplesmente começou a falar assim que ele sentou. E suas primeiras palavras foram: você vem de terra muito distante. Terra onde água é mais abundante que em qualquer outro lugar. Terra onde floresta respira. Terra que será testada como nenhuma outra. Ferraz ficou chocado. Ele não havia dito nada. Vestido de forma neutra. Nada indicava sua nacionalidade. Mas Baba Vanga o identificou como brasileiro através de descrições que só poderiam aplicar-se ao Brasil. Terra onde a água é mais abundante. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Terra onde floresta respira. É Amazônia. Pulmão do planeta. E então ela disse algo que o fez tremer. Escreva o que vou dizer. Não publique enquanto eu viver. Mas quando o tempo chegar, quando os sinais que descrevo começarem a aparecer, então o povo da sua terra deve saber. Durante 45 minutos ele escreveu freneticamente enquanto Baba Vanga, em transe, ditava visão após visão sobre o futuro do Brasil. E quando terminou, ela saiu do transe, pareceu exausta e disse simplesmente: você cumpriu sua missão. Vá em paz e ore por sua terra, porque o que está vindo é necessário, mas será doloroso. Ferraz saiu daquela sala com 7 páginas de anotações manuscritas. Anotações que ele transcreveu cuidadosamente em cartas formais. Assim que retornou ao seu hotel, cartas que ele selou, que ele manteve em segredo absoluto, que ele nunca compartilhou com seus superiores no ministério, porque, como ele escreveu em nota anexa, o conteúdo é sensível demais, específico demais e as pessoas não estão prontas para ouvir. Hélio Ferraz morreu em 2019 aos 83 anos, e foi só então, quando sua família estava organizando seus pertences, que encontraram um envelope selado no cofre, com uma nota em sua caligrafia, a ser aberto quando os sinais começarem. Vocês saberão quando a família não abriu imediatamente. Respeitaram o pedido. Mas em 2023, após a série de eventos extremos no Brasil, enchentes recordes, secas devastadoras, crises políticas intensificando, eles acreditaram que os sinais haviam chegado, e abriram as cartas, e o que encontraram ali os deixou sem palavras, porque Baba Vanga não havia dado generalidades vagas. Ela havia dado cronologia específica, eventos específicos e ano específico quando tudo convergiria. 2026. Deixe-me citar diretamente da primeira carta, escrita pela mão de Hélio Ferraz em julho de 1986. A vidente começou sua profecia dizendo: vejo sua terra em 2 tempos. Vejo o tempo de agora, 1986, quando está em transição, deixando escuridão de anos de governo forte, buscando caminho de liberdade, e vejo o tempo futuro, ano 2026, 40 anos do tempo de agora. E entre esses 2 tempos vejo muitas mudanças, algumas boas, muitas difíceis. Mas é no ano 2026 que vejo a grande prova, 2026, identificado especificamente. 40 anos após a consulta. E Baba Vanga chamou isso de a grande prova. Mas prova de quê? A segunda carta contém a resposta. A vidente descreveu 3 eventos que acontecerão em sequência durante o ano 2026. 3 provas que o Brasil deve passar. E ela disse que como o Brasil responder a essas 3 provas, determinará seu destino pelos próximos 50 anos. 3 eventos, 3 provas, em sequência durante 2026. A terceira carta descreve o primeiro evento. A primeira prova virá da água, ela disse.
Vejo o grande rio, o maior de todos, traindo aqueles que vivem em suas margens. Vejo água onde não deveria haver água. Vejo cidades que pensavam estar seguras sendo engolidas. E vejo isso acontecendo não gradualmente, mas do repente. Como se represa invisível se rompesse e todo o poder do rio fosse liberado de uma vez. Ela especificou que isso aconteceria quando o sol está mais alto, que interpreto como verão entre janeiro e março de 2026. Uma inundação catastrófica do rio Amazonas. Mas não inundação normal. Baba Vanga descreveu como traição, como água chegando onde não deveria, como evento súbito em vez de gradual. E ela especificou o timing verão de 2026, janeiro a março. A quarta carta descreve o segundo evento, a segunda prova virá do fogo. Ela disse: vejo a grande floresta queimando, mas não como queima por acidente ou por negligência. Vejo o fogo começando em muitos lugares ao mesmo tempo. Vejo e vejo que quando investigarem descobrirão que não foi natural. Foi ato de guerra. Guerra não declarada. Guerra contra a terra. Guerra contra o futuro. Ela disse que isso aconteceria quando as folhas estão caindo, que o interpreto como outono, entre abril e junho de 2026. Incêndios deliberados e coordenados na Amazônia. Mas não apenas crime ambiental. Baba Vanga chamou de ato de guerra. Guerra não declarada. E disse que investigação provaria que foi intentional. Abril a junho de 2026. A quinta carta descreve o terceiro e mais perturbador evento. A terceira prova virá não da natureza, mas da própria sociedade. Ela disse: vejo as pessoas da sua terra divididas. Vejo dois grupos que não podem mais se falar, não podem mais se ver como irmãos. E vejo o momento quando essa divisão se torna violência. Quando palavras se tornam ações. Quando o ódio que foi cultivado por anos finalmente explode. E vejo sangue nas ruas. Vejo caos. Vejo o momento quando parece que a nação pode se quebrar. Completamente. Ela disse que isso aconteceria quando o frio chega, que interpreto como inverno entre julho e setembro de 2026. Colapso social, violência nas ruas. Divisão transformando-se em conflito físico. A nação à beira de fragmentação. Julho a setembro de 2026. 3 eventos. Inundação catastrófica. Incêndios deliberados. Collapse social. Todos em 2026. Todos em sequência de 6 meses. E segundo Baba Vanga, através das palavras de Ferraz, cada evento tornará o próximo pior, porque os recursos e a vontade de responder estarão esgotados. Mas as cartas não terminam com descrição de catástrofes. A sexta carta contém algo mais, uma profecia sobre o que vem depois. A vidente então disse algo que me deu arrepios. Ela disse: mas estas 3 provas não são punição, são purificação. São a dor necessária antes do nascimento, porque sua terra tem destino, tem papel a desempenhar no despertar da humanidade. Mas não pode cumprir esse papel carregando o peso do passado, deve ser purificada, deve ser testada, deve provar que pode sobreviver ao fogo e à água, e à própria loucura. E se sobreviver, se passar pelas 3 provas sem se quebrar completamente, então entrará em nova era. Era de luz, era de liderança. Era quando o Brasil finalmente se torna o que sempre deveria ter sido. Esta é a promessa dentro da profecia de terror, que as 3 provas de 2026 não são fim, são transformação. São o fogo que purifica. E isso é o Brasil. Sobreviver, emerge transformado, pronto para cumprir destino maior. Mas Baba Vanga também viu outro caminho. A 7ª e última carta contém a advertência final. Antes de eu sair, a vidente me pegou pela mão. Apesar de ser cega, ela encontrou minha mão perfeitamente e apertou com força surpreendente. E disse: diga ao seu povo, diga a eles que as 3 provas vêm. Não podem ser evitadas. Mas como respondem, pode ser escolhido. Se respondem com união, com compaixão, com disposição de ajudar uns aos outros, independentemente de diferenças políticas, então passarão. Mas se respondem com divisão, com culpar, com cada grupo tentando explorar a crise para vantagem política, então falharão. E se falharão, se quebrarem completamente durante as provas, então o que era promessa, o Brasil não desaparecerá, mas se tornará sombra do que poderia ter sido fragmentado, fraco e irrelevante, um exemplo de potencial desperdiçado. Suas últimas palavras para mim foram: ore por sua terra. E quando o tempo chegar, quando os sinais aparecerem, lembre seu povo de quem eles realmente são. Não inimigos uns dos outros, mas filhos da mesma terra abençoada. 2 possibilidades, 2 futuros, ambos dependendo de como os brasileiros respondem às 3 provas de 2026. União leva à transformação e grandeza, divisão leva à fragmentação e irrelevância. Agora, a pergunta óbvia: isto é real? Essas cartas são autênticas?
Hélio Ferraz realmente visitou Baba Vanga? Estas são realmente as palavras dela? Família Ferraz submeteu as cartas à análise forense. A tinta foi datada e é consistente com 1986. A caligrafia foi verificada contra outros documentos conhecidos de Hélio Ferraz e a dele. Registros do Ministério das Relações Exteriores confirmam que Ferraz estava em missão na Europa Oriental em julho de 1986. Embora não especifiquem que visitou Baba Vanga, o que seria esperado para a missão discreta e, mais importante, o conteúdo das cartas contém detalhes sobre o Brasil que um diplomata em 1986 não teria como prever. A especificidade sobre guerra não declarada contra a Amazônia. A descrição de divisão social tão profunda que leva à violência nas ruas. Esses não eram problemas óbvios em 1986. Eram problemas que levariam décadas para se desenvolver. E há um detalhe final que adiciona credibilidade. Em carta anexa que Ferraz escreveu para si mesmo, ele menciona algo que Baba Vanga disse off the record. Algo que ela pediu que ele não registrasse oficialmente, mas que ele sentiu necessidade de documentar privadamente. Após a sessão formal, enquanto eu estava saindo, a vidente me chamou de volta e disse algo que me perturbou profundamente. Disse: as 3 provas que descrevi para sua terra não são únicas. Muitas nações enfrentarão provas similares no mesmo período. É momento de grande mudança para toda a humanidade. Quando velhas estruturas devem cair para que novas possam nascer. Sua terra é importante porque é teste. Como o Brasil responde influenciará como outras nações respondem. Se o Brasil mostra que é possível passar pelas provas com união e compaixão, dará esperança a outros. Mas se falha, se quebra, alimentará desespero global. Ela então tocou minha face e disse: por isso oro por sua terra. POC M2, 1026. O Brasil não estará lutando apenas por si mesmo. Estará lutando por toda a humanidade. O Brasil como test case para a humanidade. Como o país que, se passar pelas provas, dá esperança ao mundo, mas que, se falhar, alimenta desespero global. Isto eleva as apostas enormemente. Então estamos agora em dezembro de 2024. 2026 está a 15 meses de distância. As 3 provas que Baba Vanga previu, se forem acontecer, acontecerão em breve. A primeira, a inundação catastrófica do Amazonas, está prevista para janeiro a março de 2026, apenas 2 meses. Há sinais de que está se aproximando? Bem, Ferraz mencionou em suas notas que Baba Vanga disse haveria avisos. Pequenos tremores antes do grande terremoto e, especificamente sobre a inundação, ela disse: verão antes do grande dilúvio será estranho. Chuvas onde não deveriam, secas onde deveriam ter água. Como se a natureza estivesse confusa. Como se ordem normal estivesse quebrando. E estamos vendo exatamente isso no Brasil agora. Padrões climáticos cada vez mais erráticos, enchentes recordes em algumas regiões, enquanto outras sofrem seca severa. A ordem normal climática definitivamente está quebrando. Sobre os incêndios, Baba Vanga disse: antes do fogo vir, verão tensões aumentando sobre a floresta. Verão interesses competindo. Verão alguns querendo proteger e outros querendo explorar. E verão que o conflito está ficando mais amargo, mais desesperado. E vemos isso também. As tensões sobre a Amazônia estão no ponto mais alto em décadas. Conflitos entre ambientalistas e desenvolvedores, entre povos indígenas e garimpeiros, entre soberania nacional e pressão internacional. Todas as condições para os incêndios que Baba Vanga previu estão se formando. E sobre o colapso social, ela disse: antes da violência explodir, verão sinais. Verão linguagem ficando mais violenta. Verão pessoas não apenas discordando, mas desumanizando uns aos outros. Verão normalização de ódio. E quando ódio é normalizado, violência é apenas questão de tempo. E quem pode negar que estamos vendo isso? O discurso político no Brasil atingiu níveis de toxicidade sem precedentes. A desumanização do outro lado, a incapacidade de ver oponentes como seres humanos, com preocupações legítimas. Tudo preparando o terreno para potencial violência. Os sinais que Baba Vanga disse precederiam as 3 provas estão todos presentes, o que sugere que ela estava vendo algo real. Que 2026 pode realmente ser o ano que ela previu. Então o que os brasileiros devem fazer? Como devem responder a essas cartas proibidas agora reveladas? Primeiro, tomar os avisos. A sério, sem entrar em pânico. Se inundação catastrófica pode acontecer na Amazônia em janeiro a março de 2026. Comunidades ribeirinhas devem ter planos de evacuação, devem ter suprimentos de emergência, de Vimseba. Para onde ir se as águas subirem repentinamente? Segundo, se incêndios coordenados podem ser iniciados na Amazônia em abril a junho,
Vigilância deve ser aumentada, sistemas de detecção precoce devem ser fortalecidos, recursos de combate a incêndio devem ser mobilizados antecipadamente. Terceiro, e mais importante, trabalhar agora para curar divisões sociais antes que se tornem violentas. Porque segundo Baba Vanga, a terceira prova, o colapso social, é a mais perigosa e é a única que pode ser completamente prevenida através de escolha humana. As outras duas, inundação e incêndio, podem ter componentes inevitáveis. Mudança climática está tornando eventos extremos mais prováveis. Mas a violência social, essa é a escolha. Brasileiros podem escolher ver uns aos outros como inimigos ou como irmãos. E essa escolha determinará se passam na terceira prova ou falham. Quarto, fortalecer redes de solidariedade e ajuda mútua, porque se as 3 provas vierem, o governo estará sobrecarregado. Comunidades terão que cuidar umas das outras. E aqueles relacionamentos, aquelas redes precisam ser construídos agora, antes da crise. E quinto, segurar a visão do futuro positivo. Baba Vanga viu 2 caminhos. Um onde o Brasil passa nas provas e emerge transformado para a grandeza. Outro onde falha e fragmenta. Brasileiros, através de suas escolhas, determinarão qual caminho se manifesta. As cartas proibidas estão agora reveladas. As previsões de Baba Vanga sobre o Brasil e 2026 não são mais segredo. A profetisa mais precisa da história moderna viu 3 provas chegando. Água, fogo, divisão social. Todas convergindo em um ano. Todas testando se o Brasil pode sobreviver unido ou se quebrará dividido. Hélio Ferraz guardou essas cartas por 33 anos. O segredo para o túmulo, mas deixou instruções para que fossem reveladas quando os sinais começarem. E agora sua família acredita que os sinais chegaram, que o momento de avisar o povo brasileiro é agora, 2026. 15 meses, 3 provas, 2 possibilidades. Tudo exatamente como Baba Vanga previu há quase 40 anos. Em cartas que ficaram proibidas, escondidas, seladas. Até agora, que o Brasil escolha sabiamente. Que passe nas provas. Que demonstre união em vez de divisão, que emerge do fogo purificado em vez de destruído, que cumpra o destino que Baba Vanga viu como possível. As cartas proibidas foram abertas. A profecia está revelada. E eu está correndo em direção a 2026. Que Deus proteja o Brasil. E que os brasileiros tenham sabedoria de se proteger uns aos outros. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.